dele, foi candidato a presidente da República na década de 90, lembra? Parecia um maluco barbudo. Ele foi meu professor. Aí ele fazia exatamente isso que ela fez agora. Ele dizia assim: pessoal, 30 segundos já perdemos. Uma falta de consideração com os colegas. E eu sempre chegava atrasado, não porque eu queria. Eu era residente e pegava metrô lá em São Paulo, e aí ele só sobrava a carteira na frente dele. O colega atrasadinho, aqui. Aí lá eu, né? Mas isso me fez criar uma amizade com ele. Eu achava ele um maluco na televisão, né? E aí eu não gostava de política, nunca gostei. Nessa época, muito menos. Eu nem sabia de política. E aí eu dizia: professor, diga uma coisa, por que o senhor é tão maluco na televisão e aqui é um baita professor? Ele dizia: filho, eu só tenho 30 segundos para chamar a atenção da nação. Você acha que eu chamaria se eu fosse bem direitinho? Então ele usava, mas era um cara, talvez o indivíduo mais inteligente que eu conheci na minha vida. Ele era pós-doutor em cardiologia, ele era físico formado, uma das melhores faculdades de São Paulo, aliás, Rio de Janeiro, e ele dizia que a esposa dele, a ex-esposa, ele se separou antes de morrer, ela era procuradora federal. Então ele dizia: eu estudei muito direito para poder discutir com a minha esposa. Então o cara sabia tudo, um dos caras mais geniais que eu conheci. Ele era tão genial que parecia doido. E ele tinha, nessa época, o curso de elétrico mais famoso do Brasil. Foi esse curso que eu fui fazer com ele. Então ele dava aula toda segunda-feira à noite no Rio de Janeiro e toda sexta à noite em São Paulo. Aí eu fazia residência em São Paulo e ia assistir esse curso de elétrico com ele. E aí foi justamente na época que ele teve fome, acabou falecendo. Depois, graças a Deus, eu consegui terminar o curso, que era genial. Mas foi uma grande perda, porque era um cara, infelizmente, também não tinha apoio de partidos políticos para chegar a ser presidente. Mas se a história tivesse levado esse cara para a presidência, talvez a gente tivesse um país diferente, né? Porque era um cara genial. Provavelmente iam fritar ele, né? Os políticos iam fritar ele. Mas enfim, aí ele falava exatamente isso. Olha, pessoal, está trombosando a entrada, já perdeu 30 segundos. Né? Fora o ar-condicionado, né? Que o pessoal tinha que casar, porque ele era hipotiroideu. Ele era hipertiroideu. Era só o couro e osso. Ele ficava suando em bico, botava ar-condicionado. Aí todo mundo ia de casar, ficava se tremendo, porque aí ele dizia: vocês têm hipotiroidismo, então é mais fácil o senhor ter hiper, né? Aí eu às vezes me irritava, era muito jovem, me irritava com ele, porque ele ficava só tirando onda porque eu chegava atrasado, eu me irritava também. Não era minha culpa, né? Outros amigos estavam só estudando, eu estava fazendo residência também. Bom, pessoal, vamos lá. Agora nós vamos falar, antes de eu começar a aula de exame físico, falar o seguinte: passei, alguns chegaram depois, passei para a Melissa, ali da turma, os vídeos do YouTube feito pelo professor Teógenes. A maioria de vocês já conhece, o professor do quarto semestre de vocês. Teógenes é uma pessoa fantástica, também vai fazer parte aqui do nosso módulo, né? E esses vídeos o Teógenes produziu, algumas filmagens feitas aqui na escola, colocou no YouTube no trabalho de mestrado dele, e aí ele me autorizou a passar para vocês. Então, é um norte para vocês começarem a estudar o exame físico, né? Antes de ir para os atlas e, de novo, naquela proposta de aprender o mais simples para depois o mais complicado. Tá certo? Bom, então acho que vai ajudar vocês. Já passei aí para a Melissa vai passar para vocês. Em relação ao exame físico reumatológico, pessoal, é o seguinte: como eu disse, não dá para ensinar exame físico reumatológico no slide, né? Não tem como. Mas o que eu vou ensinar para vocês aqui é dar algumas pinceladas, como nós fizemos com a anamnese, né? É a gente colocar para vocês o que vocês precisam saber. Um guia de estudo. Na verdade, a função do professor moderno é essa: é orientar o estudo, né? Tá certo? Não ficar vomitando informações. Bom, primeira dica, né?
vezes a gente vê profissionais, eu vou falar aqui da ortopedia, mas não estou falando mal da ortopedia não, tá? Inclusive os melhores amigos são ortopedistas, mas é uma verdade. Às vezes você vê ortopedistas fantásticos, mas que estão se preocupando vendo exclusivamente o músculo esquelético. Então, por exemplo, eu pego uma cintura do carro, eu já fiz vários diagnósticos, o cara vem com sintoma de cintura do carro, aí eu pergunto, você é diabético? Você é hipotiroideiro? Não, nunca fiz, pois vamos fazer. Porque se você não tem histórico de movimento repetido com esse punho, você tem que investigar diabetes e hipotiroidismo. E artrite reumatoide também. Mas aí a artrite reumatoide eu já palpei, já vi que não tem. Né? Então eu já tenho vários diagnósticos de diabetes ou de hipotiroidismo só por causa de tucutar. Ah, olha, eu não falei, agora você vai melhor. Certo? Então, para você fazer isso, você tem que ter o conhecimento da doença e também a preocupação de não estar tratando só a casca, está tratando o interior também. Porque senão você trata ali assim tudo do carro com anti-inflamatório, com fisioterapia, mas ela vai voltar, porque o diabetes não está controlado. Certo? Então, graças a Deus o pessoal da traumatologia da ortopedia já está sacando isso, já estão mudando o comportamento, mas ainda tem alguns que não. Né? Então, dando o exemplo do ortopedista, o que acontece? Mas pode acontecer com o reumatologista também. Não adianta você ter um craque no exame físico musculoesquelético se você não souber ver uma patologia que, na verdade, é sistêmica e é só um reflexo ali no musculoesquelético. Em outras palavras, o ideal é que você sempre faça o geral antes, exame geral, ou pelo menos conjuntamente. No mínimo, não esquecer de fazer o exame físico geral junto com o musculoesquelético. Tá certo? Isso é óbvio, né, pessoal? Não deveria estar falando isso, mas eu tenho que falar. Porque tem muita gente que não faz isso. Cara, vem com a queixa do atendente aqui, só olha atendimento, não pergunta mais nada para o indivíduo. Vocês sabem que isso acontece. Né? E vocês vão ver isso acontecer. Mas está errado. Tá? E aí, mais uma historinha para vocês não esquecerem nunca mais na vida. Eu me lembro de uma paciente minha há muitos anos, uma senhora idosa, que não tinha grandes doenças, 67 anos mais ou menos, vinha no consultório uma vez por ano mais ou menos, para ver a osteoporose da idade dela, bem controlada, beleza, não tinha nada demais, a senhora, aliás, ela tinha muita saúde. E aí, um belo domingo, ela me acorda, domingo de manhã, me liga e diz assim, doutor, eu estou com a dor no ombro insuportável no ombro direito. Isso, ela nunca tive uma dor dessa na minha vida. Eu disse, mas dona Maria, peraí, a senhora dormiu com o ombro para cima, por cima dele? Não, doutor, dormi com dor todo dia, acordei assim, estou desesperado. A senhora não deu nenhum trauma no ombro, nenhuma pancada, nada. Acordei assim desse jeito. Então está estranho. Está estranho. Essa dor não deve ser do ombro. O ombro está doendo, mas o problema deve estar em outro lugar. A senhora faça o seguinte para mim. Nesse tempo nem se falava ainda em medicina online, hein? E eu nem gosto disso. Né? Tem que aprender. Eu vou aprender com vocês. Vocês vão ser meus professores no futuro para me ensinar online. Né? E a vida de vocês vai ser online, com toda certeza. Né? Um monte de coisa. Bom, nesse tempo nem tinha, mas aí era telefone mesmo, não tinha nem WhatsApp. Então a Maria faz o seguinte: levanta o braço aí bem rápido e vê se a dor piora. Aí ela, doutor, não mudou nada. Então, meu filho, vá para a emergência. O quê? O senhor está maluco? Domingo de manhã? Não, a senhora não me acordou? Domingo de manhã, eu estou dizendo para a senhora que ela tem que ir para a emergência. O problema não é do ombro. Se fosse uma tendinite, uma bursite, que é a causa mais comum de dor no ombro, logo que a senhora levantasse rápido aí, a senhora ia piorar muito essa sua dor. A senhora não teve trauma, não tem nenhum motivo para ter lesionado esse ombro de ontem para hoje. E a senhora acorda com uma dor que a senhora diz que é a pior dor que a senhora tem na vida no ombro, esse problema está no outro local. Considerando isso, a senhora chega na emergência, porque às vezes tem algum médico que não está muito prestando atenção ali, domingo de manhã, está com preguiça, dormindo, qualquer coisa, chegue lá e peça para examinar o seu abdômen. O que, doutor? O abdômen, lá direito da barriga, alto. Entendeu? Entendi. Eu vou lá e vou fazer isso. Não deu outro.
2 horas depois, ela me ligou, doutor, o médico está suspeitando aqui, realmente, um problema aqui nos canais da vesícula. Eu nem prestei atenção, a dor do ombro era tão grande que eu nem percebi que eu estava com dor aqui. E às vezes, colecistite no idoso, começa meio surda mesmo, com pouco sintoma. Resumindo, era uma colecistite. E a dor era referida aqui por irritação do nervo frênico próximo do diafragma, a dor referida do ombro. Entendeu? Então, pessoal, e hoje, ainda mais com esse negócio da medicina online, vocês vão ter que fazer muito isso que eu fiz lá por telefone, né? Mas para isso, vocês têm que lembrar que se eu tivesse feito só o exame físico musculoesquelético, né? Atendimento em 2 minutos num pronto atendimento. Palpou aqui, tá doendo não, é só uma artralgia. Não tem artrite, não tem nada, a senhora não tá nem bloqueando o ombro, valeu, toma um Profenid e vai para casa. Dançou. A velhinha do outro dia podia estar até morta, séptica, né? Então, antes de examinar o ombro, faz exame físico, aos poucos, vê se não tem um sopro, né? Uma artrite migratória com endocardite no velhinho, né? Vê se não tem uma colecistite dando dor referida no ombro, né? Pergunta se não fez algum procedimento com anestesia com raque e ombro, que pode irritar também o frente, que pode dar dor referida no ombro. Então, fique esperto para as causas sistêmicas antes da causa local. Tá certo? Tá bom? Também não precisa virar o inverso, ficar neurótico. Achar que toda dor no ombro vai ser agora uma doença sistêmica. Não. A maioria é realmente uma tendinite, uma bursite, certo? Mas aí dói quando você levanta o ombro rapidamente, dói quando você examina, tá certo? É fácil de ver, tá bom? Então, essa é uma dica que não está no livro, mas que eu aconselho vocês. Não examinem só o local doloroso, examinem, façam o exame físico completo, o mais completo que vocês puderem. E agora, falando mesmo do exame físico musculoesquelético, quais são as grandes objetivos, os grandes pilares do exame físico musculoesquelético, né? Primeiro, explorar a morfologia e o funcional do músculo esquelético. Tá? Então, no exame físico, vocês vão ver que as técnicas de exame físico esquelético são muito fáceis. São as técnicas do exame físico geral. Então, você vai fazer, primeiro, inspeção, né? E na inspeção, o que você faz na inspeção? Justamente explorar visualmente a morfologia do indivíduo, né? Depois, a palpação, de novo você está explorando a morfologia, só que palpando, né? A avaliação dos movimentos, aí já é a avaliação funcional, né? Por isso está fazendo as movimentações ideais. Sim, pessoal, esqueci de passar a lista para vocês, né? Assim aí. Aí o que acontece? Então, além da inspeção, palpação e avaliação dos movimentos. Eu detesto sigla, mas essa sigla é muito escrita nos prontuários. Então vocês têm que saber, ADM significa amplitude de movimento, tá? Isso que eu coloquei aí para vocês saberem. Então é isso. Em outras palavras, se quiser decorar só em uma frase, para nunca mais esquecer, observe, palpe e movimente. Tá? Então, esse slide pode resumir nessas 3 palavras: observe, palpe e movimente. Inspeção, palpação e amplitude de movimento. Beleza? Até aí? Tranquilo, né? Vamos lá. Na inspeção, vamos falar agora de cada partezinha dessa, né? Na inspeção, a gente normalmente começa vendo a marcha, pessoal. Então, a marcha é importante, porque, por exemplo, se o indivíduo tem um problema no joelho, ele vai ter uma marcha que a gente chama de antálgica, vou já falar. Que ele vai procurar a maneira de caminhar sentindo menos dor no joelho. Certo? Então, isso é uma marcha antálgica, é tentar caminhar de uma forma que tenha menos dor. Então, seja problema no joelho, problema no tornozelo, um esporão de calcâneo, uma artrite no pé, então vai alterar a marcha. A postura, ver a postura do indivíduo, as curvaturas da coluna vertebral, né? É muito importante nessa inspeção geral também do exame físico musculoesquelético. O fáscias, né? Se o indivíduo está com fáscias de dor, então você vai entender se aquela doença é uma dor de nível leve, moderado, grave, às vezes pela fáscias dele, né? A presença de deformidades,
seja no eixo axial, seja no eixo periférico, né, nos membros, tá certo? Amputações, né, se o indivíduo já tem alguma amputação, se tem ausência de algum segmento corporal, tudo isso você checa na inspeção geral, né? Aqui, a marcha, que é o que a gente mais presta atenção nessa fase, né? Você tem várias coisas que você tem que atentar. Uma delas é a pisada, né, pessoal? O normal é você pisar com o calcânio, depois o pé todo plano no chão, passa o pé de acordo e faz a impulsão com as cabeças dos metatarsos, né? E essa é uma marcha normal. Muitos pacientes, por exemplo, idoso, tem uma osteoartrite de joelho que ele não tem marcha normal, mas ele anda devagarzinho, ele já se adaptou tanto que às vezes você não percebe. Aí o que você faz para você conseguir perceber? Você pede para ele acelerar ou depois desacelerar. Aí na aceleração ele sai da zona de conforto, aí ele começa a mancar, certo? Outra dica, além de pedir para acelerar e desacelerar, pede para quando ele caminhar, se você tem um espaço desse bom assim para ele caminhar, pede para ele caminhar e depois fazer a volta. Quando ele faz a volta aqui, ó, joga o corpo, ele sempre, quando ele está com um lado ruim, uma articulação ruim de um lado, ele vai sempre jogar todo o peso para o outro lado. Então você vai perceber, além dele mancando, que quando ele vai fazer a volta, ele poupa o lado ruim. Certo? Então isso na prática é mais fácil de ver do que eu falando assim. Certo? Mas atento para isso, tá? Bom, então a marcha na reumatologia, quando ela é normal, a gente chama ela de atípica. Ou seja, ela não é típica de doença nenhuma. Ela é atípica, normal. Certo? Agora, quando ela é uma marcha alterada, do jeito que eu descrevi aqui, né, para tentar poupar a dor do indivíduo, para diminuir a dor daquele joelho, daquele tornozelo, quando é essa situação, a gente chama marcha antálgica, tá? Então, normalmente é isso, marcha atípica ou marcha antálgica, se o problema é musculoesquelético, tá? E as outras vermelhinhas aqui, é só para lembrar vocês que não é só o musculoesquelético que altera a marcha. Aliás, as mais preocupantes, né, são as neurológicas, as alterações de marcha neurológicas. Você tem que observá-las e encaminhar esse paciente para o neurologista, né? Vem muito com o reumatologista a figura que está ali à direita de vocês, que é o Parkinson. Principalmente o Parkinson no início, né? Porque o Parkinson, ele começa às vezes com um tremor bem discretinho, você tem que olhar muito para perceber, mas ele já vem, o centro de gravidade do corpo já muda e o indivíduo já começa a andar em bloco. Então você já percebe que ele está meio duro, meio rígido, né? Nesse caso, até a doutora me perguntou, sempre a rigidez vem com dor. Nesse caso do Parkinson é mais rigidez do que dor, certo? Essa é uma dica também. As doenças reumatológicas, normalmente, a dor acompanha a rigidez, né? Mas aqui no Parkinson é muita rigidez, aquela rigidez em modo denteado e tudo, tremor, rigidez, mas não tem dor. Inicialmente não, certo? Mas esses casos vêm erroneamente por reumatologista e a gente tem que desconfiar, pela marcha já dá para desconfiar, a marcha em bloco, e aí já encaminhar para o neurologista iniciar, confirmar o diagnóstico e iniciar o tratamento, certo? Outra, aqui à esquerda, muito mais simples, né, de reconhecer, né, é a marcha, que tem vários nomes, né, a marcha parética, do sequelado de AVC, né, o indivíduo teve um AVC, fica sequelado de um lado do corpo, tá? Marcha parética e também é uma operação neurológica, você deve caminhar para o neurologista. Então é só para lembrar que nem tudo é marcha antálgica, tá? Mas quando você tem alteração de massa por osteoartrite de joelho, por uma tendinite na perna, por algum sítio em algum lugar da perna, alguma coisa musculoesquelética, você vai chamar de antálgica. Bom, depois da inspeção geral, a gente tem a inspeção dos segmentos. É como se a gente desse uma olhada geral e depois fosse se ater a cada segmento, né? A gente analisa, já falei, a mesma coisa, vai analisar a morfologia dos segmentos. Esqueleto axial e os membros, o apendicular.
Qual eu vou fazer primeiro? Tanto faz. Tem escolas que acham que você deve começar por axial, tem escolas que acham que você deve começar por perpendicular. Isso tanto faz. Agora, o que a gente normalmente pede é que o paciente fique em ortostase e você fique de frente, de preferência, do paciente. Claro, se o paciente for um cadeirante, não vai dar para ficar em ortostase, né? E aí você se vira. Às vezes você quando é cadeirante, eu até gosto de me sentar na frente dele. Eu consigo examinar melhor assim. Mas tudo bem, você pode ficar em pé, do jeito que você quiser. Tá? A melhor posição de exame inicial da inspeção é a ortostase. O indivíduo ficar de pé e você de pé de frente para ele. O que é que você vai avaliar? Você vai avaliar a forma dos músculos, o volume desses músculos, a forma das superfícies das proeminências ósseas, os relevos, os contornos, né? Tanto musculares, o comprimento, né? Assim, mais grosseiro dos membros e das articulações, o alinhamento dos ossos, a simetria dos segmentos. Acho que a palavra-chave, pessoal, da inspeção é simetria dos segmentos. Tá? Então, assim, qualquer um, mesmo que não saiba nada dessa aula aí que eu já falei, você olha para uma pessoa e vê se ela é simétrica ou não. Se a ponta aqui da sua esternoclavicular, se ela é simétrica quanto ao outro lado. Então, qualquer um faz isso. Vocês já estão acostumados a fazer isso, né? Então, esse é a grande coisa da inspeção. É ver se você encontra assimetrias, distorções. E encontrando, você tentar explicá-las. Tá certo? Acho que essa é a grande coisa. Tá bom? Eu vou mostrar algumas fotos já, vocês vão entender melhor. Pensando na inspeção, vamos ter que começar aqui pela inspeção axial da coluna vertebral. Poderia ser começando pelos membros. A gente sempre tenta deixar o paciente em ortostase, sempre tenta ir avaliando do mais crânio caudal ou proximal distal, se for um membro, certo? Então, digamos, eu quero dizer, se eu vou avaliar primeiro o membro, eu avalio o ombro, que é mais proximal, depois o cotovelo, depois o punho, aí vou para o distal, certo? Dedinhos das mãos. Da mesma forma, se eu for avaliar a coluna, eu começo cervical, que é mais cranial, depois torácico, lombosacra, sacroiliaca, sacro, quer dizer, crânio caudal. Sempre a gente tenta fazer dessa forma, tá? E todas as escolas concordam com isso. Bom, aí o que eu vou olhar na coluna? Né? Eu vou olhar primeiro, no sentido crânio-caudal, né? Ver ela em perfil, para ver as curvaturas fisiológicas da coluna vertebral. As curvaturas fisiológicas da coluna vertebral são a cifose torácica e sacral e a lordose cervical e lombar. E o que você vai procurar quando você examina isso? Você vai procurar ver se alguma curvatura está alterada, se ela está acentuada, uma curvatura, ou diminuída. Detalhe, a gente não há problema se você escrever acentuação ou diminuição da curvatura, mas o termo mais escrito é retificação. Não é uma curvatura. Se você diminuir essa curvatura, que é uma coisa curva, você está retificando ela, certo? Então, em vez de diminuição, se usa mais o termo retificação. Bom, é exatamente isso daqui. Esse é um exemplo de uma inspeção de coluna vertebral que está alterada. Um rapaz jovem, certo? Que tem alteração na inspeção da coluna vertebral. Olha como é a coluna vertebral normal, né? É a lordose cervical, a cifose torácica, a lordose lombar e ainda teria a cifose sacral aqui, tá? O que está diferente naquele rapaz lá? O que vocês acham? Retificada aonde? Principalmente alguém falou lombar. Se vocês olharem, realmente, presta bem atenção. Ela é toda retificada, mas a torácica ainda tem um pouco. Agora, a lombar é praticamente nada, é reto mesmo. Certo? E a cervical também um pouco. Então, a lombar e a cervical é onde a espondilite, que é a doença da foto aqui, mais retifica, mais ataca, né? Então, é um exemplo de inspeção alterada num paciente com espondilite anquilosante. Está retificada a lombar, a cervical e até um pouco a torácica. É um paciente que, você vê que ele não consegue flexionar o tronco.
Ele tem uma limitação importante de flexão aí, ele não consegue encostar as mãos nos pés. Esse é um espondilite de muitos anos de evolução sem tratamento, né? Ou seja, a coluna está realmente anquilosada. Bom, depois que eu presto atenção nas curvaturas em perfil, divido em ortostase, eu já vi as curvaturas em perfil, eu vou para trás do indivíduo, ou seja, eu fico em visão posterior, e vou procurar as curvaturas laterais da coluna vertebral, que são as escolioses, certo? Então, muito comum, a maioria de nós tem, mas são escolioses pequenas, que a maioria de nós tem, que não vai ter nenhum significado clínico, certo? Elas, coitadas, elas levam muito culpa de dor sem ter, né? A dor normalmente são por contraturas musculares, por estresse, por outros motivos, e aí você tem uma escoliosezinha bem pequenininha, a pobre leva a culpa, né? O cara diz, eu tenho escoliose, né? Coitado, né? Você tem desde os 13 anos e agora que está doendo, né? Tá certo? Essa é uma discussão muito grande, até que ponto escoliose dá ou não dor, né? Mas é óbvio e é fácil de imaginar que escolioses graves como essa aqui podem dar dor, lógico, né? A minha, a sua, talvez não, mas essas graves aqui não. Escoliose em S, né? Elas vão, observem essa figurinha aqui, ó. Aí é o que eu digo, ó. É fácil de ver na expressão que há uma assimetria. As espinhas das escarpas estão assimétricas, né? Há uma curvatura lateral aqui até em S que não é para ser encontrada, né? Então, escoliose. Observe que a gente tem aqui uma escoliose tão grande, né? Com a convexidade maior para a direita do paciente, que o lado da maior convexidade, você vai ter uma elevação do ombro voltado para a maior convexidade. Seria uma escoliose testro-convexa, né? Com maior convexidade para a direita. Para a esquerda seria leve, né? Outra coisa, só uma grande escoliose dessa que vai dar para você ver o triângulo de Tales aqui, na axila contralateral do ombro, que é mais elevado, você vai ver o triângulozinho aqui na axila, tá? Agora, para ter isso, tem que ser escoliose muito grande. Escoliose pequena, você não vai conseguir ver. Você vai ver no máximo uma diferençazinha de altura dos ombros pequeno e essa curvatura que, para ver, às vezes, quando ela é pequena, às vezes em ortostase você não consegue perceber. Aí você tem que pedir, tem que ficar atrás do paciente, pedir para ele fazer a flexão do tronco, com os braços estendidos no chão, e você fica atrás dele para você conseguir ver pequenas escolioses. É um teste chamado teste de Adams, né? E esse teste ajuda a ver nas pequenas. As grandes não precisa, só você fazer a inspeção já agora. E dá dor por quê? Porque quando você tem uma escoliose muito grande dessa, você vai ter grandes contraturas musculares. Então, normalmente vai ter dor, né? Lembrar que as escolioses muito grandes deveriam ser operadas ainda antes dos 21 anos de idade, né? Aí tem os ângulos, você tem que fazer os estudos, ver se tem indicação cirúrgica operar antes. Só opera adulto, não. Tem que ser ali na fase de adolescente até adulto muito jovem, tá certo? Mas são poucas as escolioses que têm indicação cirúrgica. A imensa maioria não tem, certo? Olha aí, naquele conceito que eu falei para vocês, da inspeção é você procurar as assimetrias, né? Então, vista a coluna vertebral, o eixo axial, vamos ver os membros, né? Os eixos apendiculares, né? Observe esse indivíduo, né? Um indivíduo muito jovem, né? Musculoso, atleta, mas ele tem uma assimetria importante aqui, ó. Vou apontar aqui o laser na tabela. Olha que assimetria importante aqui, ó. Você vê, né, a acrômio clavicular dele muito proeminente desse lado em relação ao outro. O lado direito dele, né, ele é muito proeminente, tá? O que aconteceu aqui? O que vocês observem também, ó, que está desalinhado, ó. Tá vendo? Ó? A parte distal da clavícula está desalinhada com a parte proximal, né? E observe mais uma coisa: o trofismo do músculo dele já não é o mesmo. Aqui ele é mais musculoso do que aqui do lado direito. Observar essas três situações.
Então, o que vocês acham que aconteceu aí? Eu vou logo adiantar, foi traumático. Você o pessoal às vezes fala luxação do ombro, né? Mas não foi no ombro, né? Foi na clavícula, né? Aí houve um trauma, o cara caiu uma moto, quebrou a clavícula. Qual o problema? Era para ter sido operado. Era, devido jovem, atleta, era para ter fixado a clavícula dele com um pino parafuso. Ele queria ser recuperado bem e não teria hipotrofiado o músculo. Ele não tinha acesso a esse tratamento, às vezes comum, interior, às vezes quando a filha lá, o cara jovem, perde a paciência e não espera a filha da transferência, vai embora para cá. Aí quando vai procurar o ortopedista, já passou a fase aguda, no SUS, complicado, você tem que conseguir as porras ali naquela hora, senão já não é mais emergência, não tem mais, né? Resumindo, não fizeram o tratamento ideal, que era o cirúrgico. Resumindo, ele vai pagar a conta disso. Além de ficar feio aqui o desalinhamento, o problema não é esse. O problema é que vai haver limitações de movimentação desse braço e essa musculatura vai hipotrofiar, né? Certo? Aí casos crônicos, até dá para fazer a cirurgia, mas é mais complicado, muito mais difícil, né? Certo? Então, é um exemplo na inspeção de você ver uma assimetria importante. Aqui eu botei uma coisa mais comum, né? Vocês veem muitos esses pacientes, antigamente a gente fazia no JF, a gente tinha ambulatório no JF, que era de moto. Acho que ainda tem esses ambulatórios por lá, mas eu acho que você não tem muito acesso a isso, né? Como o pessoal do ortopedia tem. Não, né? Mas é legal, você vê uns 10, 20 casos numa tarde desses caras sequelados de moto. E o pior não é a sequela de clavícula, óssea, não. O pior são a sequela de plexo braquial. Aí fica o indivíduo murcha o braço mesmo como um todo e o plexo tem muita recuperação. Às vezes foi até operado e tudo, mas não recupera tudo. Bom, aqui embaixo, feijão com arroz. O idosinho que vem ao seu consultório com dor no cotovelo, né? É o idosinho que está aposentado, mas está usando muito computador, mousepad, esfregando o cotovelo o tempo todo na bancada ou no mousepad. Resumindo, ele vai fazer traumaticamente aí uma bursite do olecrano. Lembra da anatomia olecrano? Eu demorei para falar de anatomia, né? Eu preciso que vocês revisem a anatomia dessas coisas, dos tendões, das articulações. Não dá tempo a gente ver aqui. Para você entender esses conceitos e entender bem as doenças, se você só tiver com a anatomia em dia, fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Até os nomes, se você lembrar. Então, por que essa aqui é a bursite do olecrano ou olecraniano? Porque essa região aqui é o olecrano, né? A região posterior do cotovelo. Certo? A bolsa é simplesmente um amortecedorzinho, é uma bolsinha virtual que, quando ela não está inflamada, ela praticamente não é vista. Até por ultrassom você tem dificuldade de ver, mas quando ela está inflamada, ela enche de líquido. Aí ela amortece aquela região que está traumatizada, né? É como se ela fosse, eu brinco, eu comparo a bolsa com um amortecedor de um eixo do carro. Então a gente precisa do amortecedor, porque senão o pneu, toda vez que bater, furava ou quebrava o eixo, né? Ali não, tem o amortecimento. A bolsa é isso, ela amortece principalmente tendões contra, ou músculos contra a batida nos ossos, né? Que é o caso da bolsa subacromial, subdeltoide aqui no ombro, né? A bolsa do trocânter maior do fêmur, que amortece o tendão do glúteo, com a superfície do fêmur, a subacromial aqui, ó, tem todo o manguito rotador contra a ponta do acrômio, né? Mas existem bolsas também como essa, pessoal, que ela não amortece bem, não é bem um amortecimento de tendão, é amortecimento de uma superfície que o ser humano atrita muito, talvez aquele mais atrite, que é o olecrano, entendeu? Então, é isso, diga. É porque é muito diferente, a foto você pode confundir porque você nunca viu ao vivo, né? Mas assim, é muito diferente. O nódulo, e até o que parece mais aí, é o tofo gotoso. O nódulo reumatoide, ele é fibroelástico, certo? E ele
Hoje a gente não vê mais nódulo grandão desse tamanho, não vai ver, certo? Vai ver os nódulos pequenininhos. Oi? O nódulo reumatóide pode doer ou não doer. Agora, o que confunde mais com essa bolsa aí é o tofo gotoso. Por quê? Porque, primeiro, o nódulo reumatóide pode acontecer aqui, mas ele gosta muito mais da superfície extensora do antebraço e das mãos, certo? Agora, o tofo gotoso adora essa região aqui, certo? Região extensora do cotovelo. O que acontece? O tofo, ele também é fibroelástico, ele é um pouquinho diferente do nódulo reumatóide, que ele é mais assim, ele tem a configuração assim, de uma pipoquinha. Mas se ele for muito antigo, ele pode ficar até perto, certo? Agora, por que você confunde às vezes essa bursite com o tofo gotoso? Porque o próprio tofo inflama essa região do oléco e dá bursite junto, entendeu? Então, você muitas vezes tem a bursite e tem o tofozinho aqui, ó. Ou então tem a bursite e os tofos dentro da bursite. Sabia que pode formar tofo dentro da bolsa? E a gente tem pacientes assim, aqui na clínica escola mesmo tem. Certo? Então, assim, agora, lembrar, o tofo gotoso é um sinal de que a doença não está bem controlada ou não foi bem controlada nos anos anteriores. Às vezes até está agora, mas não foi, aí demora muito para absorver o tofo. Certo? Então, assim, você lembrou da pergunta porque você já viu fotos de tofos gotosos em que tem a bolsa também. Mas assim, para você diferenciar bem qual plano, você vai ver o tofinho, isso aqui nunca vai ser um tofo. Vai ser a bolsa e o tofo pode estar dentro dela. Pode até ter um tofo gigante desse, um gotoso, mas ele vai estar dentro, você vai sentir bem direitinho. É como se você estivesse palpando um testículo. Vai sentir o saco escrotal seria a bolsa e o testículo seria o tofo, entendeu? Mas mais comum do que interno é aqui, logo na região mais distal da bolsa, que eles adoram ficar tofo aqui, fora. E dá bursite porque o tofo inflamou a região, traumatizou a região, tá? Então é isso. Por essa pergunta dela também, você percebe, foi boa porque é o seguinte, bursite olecraniana não dá só em trauma, dá mais em trauma de repetição, como a história do computador, mas dá também no gotoso, em tofo ali próximo, né? Dá no, que mais? Pode dar numa artrite reumatoide que está com o cotovelo inflamado e inflamar, por conseguinte, a bolsa, né? E tem várias outras causas, não é exclusivo de uma doença não. Bom, agora de tudo que a gente já conversou, né, hoje, e se a gente for, vocês vejam que eu comecei lá do ombro, cotovelo, né? Mostrei aqui a contractular, cotovelo, e agora eu cheguei na mão, né? Indo do proximal para o distal. De tudo que a gente começou, essa foto do fundo verde, que doença é essa? E por quê? Opa! Ah, meu Deus. Reumatoide. Todo mundo concorda? Por que vocês responderam isso? Isso. Ó, primeiro é artralgia ou artrite? Artrite. Ninguém tem dúvida que tem edema. Nós não estamos vendo a dor, mas o paciente já te contou a dor, né? Então, artrite, não tenha dúvida. Artrite de punho, metacarfalangiana. Aqui não está muito visível as artrites, né? Mas você já tem até deformidades, né? Certo? Você tem aqui, ó, que parece ser aquele dedinho formando dele no pescoço de cisne, bem no comecinho. Então, o que chama mais atenção são as artrites metacarfalangianas. Ó, você vê que tudo está inchado. Tá? Então, na expressão, essa expressão aí é uma síndrome reumatóide. 70% das vezes é artrite reumatóide. Então, quem disse artrite reumatóide está certo. É a maior possibilidade aí. Certo? E a foto de baixo, vejam que é diferente da artrite reumatoide, né? Que doença é essa? Distal. Gosta mais da proximal e da distal. Presta atenção, isso aqui pode ser? Pode, mas ainda não é. É a outra que eu disse que gosta de distal. Quem lembra da primeira aula?
Beleza, quem falou? Ah, pronto. Era da sala. Exatamente. É isso mesmo. Ó, não é fácil falando só mostrando a expressão, mas deveria ser muito fácil ao vivo você palpando. Vou dizer por quê, tá? Ficou na dúvida na expressão? Beleza. Mas palpando não tem como ter dúvida. Porque quando você palpa aqui, ó, é sinóvia aumentada. A camadinha da sinóvia, da membrana sinovial da articulação, que é para ter duas camadas, aqui tem centenas. É mesmo que você está palpando uma borracha. Esse é o edema da artrite reumatoide. Aqui não é assim. Sinóvia mantém lá as duas ou três camadinhas dela. O problema aqui é um desgaste cartilaginoso no osso subcondral, que é o osso abaixo da cartilagem, e ele faz crescer os osteófitos. Cresce o osso subcondral de forma errada, formando osteófito. Esse é o mecanismo da osteoartrite. Ou seja, quando eu venho palpar, não tem nada borrachudo, é ósseo. É osso crescido. Às vezes o paciente diz assim, doutor, essas minhas pontas de osso estão crescendo tudinho. Aqui ele já diz assim, doutor, está inchando demais minha articulação, olha aqui. Entendeu? Não é o osso, é as partes moles, que fala assim, tá? Certo? Não é só uma borracha. Que nem parte mole é periarticular, mas eles falam como se fosse, né? Porque essa membrana sinovial é articular, está dentro da articulação. Lembra daquela figurinha da articulação, né? Bom, pessoal, então aqui é osteoartrite nodal de mãos. E dois franceses botaram o nome deles nesses nomes. Os distais são os de Eberle, com H, e os proximais são os de Bouchard, tá? Então, por que vocês rapidamente fizeram isso aí e eu gostei? Porque tem muito médico formado que não sabe que manda osteoartrite de mão como artrite reumatoide na fila do reumatologista. Professor, qual é o problema disso? O cara não é especialista, não tem necessidade de saber. Pessoal, em parte vocês estão certos, em parte estão errados. Porque é o seguinte, essa doença aqui ela vai demorar anos para piorar. Se demorar 10 anos para chegar no reumatologista, não vai ser uma tragédia. Mas essa aqui, ele vai chegar todo deformado, talvez morto, infartado, né? Esse aqui muda tudo. Então, se fosse um país sério, era para esse aqui chegar em primeiro lugar e essa aqui lá entre os 100. Entendeu? Então, faz muita diferença. O problema é que no nosso país nada funciona da maneira correta, né? Mas, por exemplo, existe lugar do mundo que isso funciona. E eu vi, não foi ninguém que me contou, não. Por exemplo, na Áustria é perfeito. Aliás, isso aqui não chega nem no reumatologista logo, vai para o médico de saúde da família. Mas isso aqui vem direto para o reumatologista. Com isso, foi que eles conseguiram, por exemplo, na Holanda, fazer o estudo cobra desde a década de 90, de começar a tratar as artrite reumatoide no primeiro mês de doença, né? Então, o diagnóstico precoce vai ter resultados muito melhores, né? Os poucos relatos de cura da artrite reumatoide foram esses casos do estudo cobra na Holanda que conseguiram tratar muito rápido. Você só consegue isso se você tiver reumatologista disponível e se você tiver bons encaminhamentos do nível primário. Nem uma coisa nem outra é fácil, né? Mesmo nos países de primeiro mundo, tá? Bom, a última figura, coloquei aí para a gente terminar de falar de expressão, só para mostrar o seguinte: professor, você passa o tempo todo falando de edema, dor e edema, que é artrite, que é importante reconhecer a artrite, mas por outro lado, eu deixo essa última figura para dizer o seguinte: nem tudo que enche é artrite, pessoal, pelo amor de Deus, né? Certo? Então, aqui o cara chega para você e diz: doutor, estou cheio de artrite, está doendo meu braço todinho, olha aí, resolve esse meu reumatismo. O que você vai explicar? Meu amigo, aqui você tem uma patologia vascular. Observe que o diâmetro do seu braço está totalmente diferente do outro. Aqui aconteceu algo nos seus vasos e não nas suas juntas. Está doendo porque está tudo inchado, né? Então a gente vai ter que fazer ultrassom novo para ver se tem um trombo aí venoso, se tem uma trombose venosa profunda desse braço, né? A gente vê, às vezes, linfedema,
depois esvaziamento linfonodal de retirada de mastectomia. Então, vê muitos pacientes assim. Né? Nesse caso da foto aqui, era uma coisa mais rara ainda, né? Um homem, vocês veem que é um homem, era um tumor de Pancoast. Quem já ouviu falar em tumor de Pancoast? Tumor de Pancoast, o que é? Lembra? Ápice de pulmão. Ápice de pulmão, e ele pode comprimir aqui o plexo braquial e os vasos. E aí o que acontece? O cara fica com um linfedema ou até mesmo com um retorno venoso totalmente prejudicado, muita dor, né? Por causa do. Funciona como igual uma TVP, uma obstrução dos vasos, né? Certo? E o pior, ainda lesiona o plexo também de Deus. Então, bem grave, né? Um tumor raro, de ápice de pulmão grave, né? Normalmente o diagnóstico já é meio tardio, e pode se apresentar com quadros assim, tá? Mas eu não coloquei a foto, não foi nem falar do tumor de Pancoast. Eu coloquei a foto foi para falar de coisas mais simples e mais habituais mesmo, como a TVP, tá certo? Aí, lembrar o seguinte, que você tem que orientar isso a quem te trouxe o paciente, ao paciente, mas lembre-se também o outro lado. Agora, na reumatologia, tudo tem uma exceçãozinha. Lembra que TVP pode estar no contexto de uma doença reumática. Quantas vezes nós falamos aqui hoje? Já falei que a artrite reumatoide tem risco de evento trombótico. Lembra do síndrome do anticorpo fosfolípido. Lembra do BC, que dá muita TVP. Tá certo? Tem muitas doenças vasculares, certo? Então, pode até estar fazendo parte, aquela TVP lá do braço, de uma doença reumática. Mas aquilo lá não é uma artrite. Nem tudo que incha é uma artrite. Tá bom? É isso que eu quis passar. Bom, inspeção de membro inferior, pessoal. Começar de baixo para cima aqui, ó. Aqui está bem fácil, nós já falamos hoje, né? Então, a inspeção de uma artrite da primeira metatarse falangiana, em geral é a podagra, 97% das vezes é gorda, pouquíssimas vezes vai ser uma osteoartrite no idoso ou uma artrite reativa, se a história for típica de artrite reativa, tiver infecção prévia e tudo mais, certo? Pode ser uma séptica também, que é uma anticolar, mas é mais raro, né? A maioria das vezes é gorda, tá? Aqui os desalinhamentos, pessoal, geno, varo e valgo, essa vozinha, ela tem um desalinhamento das cristas ilíacas. Então, olhe na expressão dela, que a crista ilíaca esquerda dela é muito mais elevada do que a direita, né? Agora, o azar dela é que ela tem praticamente todas as causas de desalinhamento da crista ilíaca. Ela tem um membro mais curto que o outro, ela tem escoliose, não dá bem que vocês verem aqui, mas tem. E ela ainda tem um desalinhamento do joelho, que é o gênio valgo-varo. Vocês sabem esse conceito? Alguém me ensinou? O conceito técnico, ou vocês decoram as piadinhas? Piadinhas? Então eu vou ensinar para vocês. A piadinha funciona no joelho, certo? Mas você vai errar em outros. Então, não aprenda a piadinha, aprenda o conceito. Na verdade, eu desenhei como foi o que eu queria. Esse aqui sim. Aqui. E o outro assim, né? Pensem no joelho mesmo, para ficar mais simples, né? Mas aí vocês aplicam esse conceito para qualquer um, certo? O de cima é o seguinte, o conceito de gênero de valgo ou varo, vou falar gênero não, porque gênero tem a ver com o joelho. Eu vou dar um conceito geral. Ó, quando o vértice, não pense no osso que chega nem no osso que sai. Isso normalmente são articulações diartrodiais, né? Então vai ter um osso proximal e um osso distal. Eu estou falando do vértice da articulação, onde articula os dois. O vértice da articulação, que é esse aqui, aproxima da linha média do corpo, isso é valgo, o G. O vértice da articulação afasta da linha média do corpo, isso é varo, com R. Pronto. Aprendeu assim, você não erra nem. Você aprendeu as piadinhas, você pode dançar alguma vez, quando não for o joelho. Quando for o joelho dá certo sempre, mas quando não for, você pode dançar. Então, entendeu? Então, por exemplo, Joanete, que é o hálux valgo, né? O vértice lá da primeira metatarse falangiana, o vértice dele aqui, não tem aqui, tá, Joanete? Mas o vértice dele vai aproximar da linha média e o dedo vai desviar a lateral.
Esse é o joanete, certo? Mas se você souber que o verso de articulação aproximando da linha média é valgo, você já sabe que o nome técnico do joanete é hálux valgo, certo? Deu para entender? Então, não esqueça isso aí, que às vezes não é tão bom. Então, duas já fomos. E essa última aqui, lá em cima, à esquerda, à direita de vocês, eu quero saber de vocês, de tudo que nós já conversamos, essa inspeção aí. Você só tem a inspeção, você não pode pegar no joelho. Isso aí, vocês notaram a assimetria do joelho esquerdo em relação ao direito, né? O esquerdo ele é o quê? É mais edema assim. Isso aí é articular ou é periarticular? Quem disse articular e quem disse peri? Eu mostrei mais cedo, lembra? A bursite pré-patelar, né? Então vou refazer a pergunta. Isso é uma bursite pré-patelar ou é uma artrite de joelho? O que vocês acham? Quem acha que é artrite? Levanta a mão. Pouca gente. E bursite? Pouca gente também. A maioria está na dúvida, né? Porque se comprometer. Lembra que quando eu mostrei lembra de algumas coisas. A gente vai falar mais disso na próxima aula, né? Na semana que vem. Mas, lembra de algumas coisas. Primeira coisa, quando você tem a bursite é localizada na região anterior da patela. Isso aqui não está localizado na região anterior da patela. Ele está inchado, inclusive, lá em cima, região superior da patela. Essa região é o recesso suprapatelar, onde acumula líquido quando o joelho já está muito cheio. Então, é uma artrite. Tá? Está inchado todo o joelho. Tá? É fácil, se palpando fica fácil. Na expressão é que é um pouquinho mais difícil. Certo? Mas a dica é essa. Está inchado o joelho todo, principalmente a região supra. Né? Não é só aqui, se você lembrar daquela outra foto que eu mostrei, o edema emaciado era exatamente acima, na frente da patela. Certo? Outro detalhe, para você diferenciar articular de periarticular, né? Pensem assim, vocês nunca mais vão esquecer. Vou repetir isso na próxima aula, mas já vou dar o spoiler. Quando a inflamação for dentro de qualquer estrutura da articulação, ou seja, quando for articular, né, você concorda que a inflamação é mais interna do que um periarticular, certo? Então, ela sendo mais interna, ela vai doer em todas as direções de movimento. Porque todas as direções de movimento que aquela articulação fizer, como ela está inflamada lá dentro, vai doer. Certo? Ou, se for muito grande a artrite, vai limitar também todas as direções de movimento. Outro detalhe, como a inflamação é interna dentro da articulação, não interessa se o meu movimento é ativo, se eu estou fazendo contratura muscular da minha coxa aqui no meu joelho, ou se eu estou deitado e o examinador que está fazendo passivamente, não interessa, as duas vão doer da mesma intensidade. Porque a inflamação está dentro do joelho. Tá certo? Agora vamos ver o outro lado. Se é periarticular, é o contrário. Certo? Primeiro, é mais superficial a inflamação. É mais localizada num único local, como a bolsa pré-patelar lá, que eu dei o exemplo. Não vai doer em todas as direções, porque não é na articulação. Então, ela vai doer naqueles movimentos musculares que eu estou forçando aqui a região anterior do joelho. Se eu não estou forçando aqui a região anterior do joelho, não vai doer. Certo? Então, é só em algumas direções. E a outra coisa, né? Além disso, quando eu contrair, quando eu faço movimento ativo, ou seja, quando eu contraio o músculo, eu puxo o tendão, puxo a pulsa, dói muito mais no ativo do que no passivo, quando é uma patologia periarticular. Certo? Então, isso aí já caiu em várias provas de residência. Então, vocês têm que saber que a dor articular dói em praticamente todos os movimentos, né? Certo? E que a inflamação é mais interna, que é dentro da articulação, né? E o ativo dói igual ao passivo, não muda nada com a contratura muscular, dos músculos que passam ali próximo da articulação. Já a pele articular, cometimento dos reumatismos de partimóide, tendões, as bolsas, elas vão ser inflamações mais localizadas, mais superficiais, e esse é o motivo pelo qual eles vão doer mais no movimento ativo do que no passivo.
porque não ativa a contratura de fibra muscular, puxando o músculo, puxando o tendão, puxando a pulsa, tá certo? E são dores em algumas direções do movimento, não em todas, tá bom? É isso, então ali a artrite de joelho. Isso aí fica bem fácil no ambulatório para eu mostrar para vocês a diferença de uma para outra. Bom, a inspeção é uma parte que eu gosto muito, mas eu confesso para vocês que quem me dá o diagnóstico é a palpação, certo? Agora, só que quando eu vou para a palpação, eu já fiz a minha boa inspeção, já sei exatamente o que eu tenho que fazer, tá? Então, por isso que eu recomendo vocês treinarem bastante a inspeção, vale a pena, porque você já vai para a palpação muito mais seguro. Na verdade, você já vai quase sabendo o que você tem que fazer, né? E o que é a palpação, pessoal? É a exploração tátil do aparelho musculoesquelético, né? Você vai atrás de pontos dolorosos, sinais flogísticos, e aí de novo, enchendo o saco de vocês, o edema, né? Para você ver quando for uma artrite, se o edema for na articulação, ou para você ver quando for uma tendinite, quando o edema for no tendão. Mas sempre o reumatologista é um neurótico procurando edema, né? Porque a dor está quase sempre. Então o edema é que é o diferencial. Crepitações também, né? O pessoal se preocupa muito com crepitação. Crepitação sozinha, às vezes, não quer dizer nada, certo? A crepitação sozinha. Agora que eu percebi que aqui ficou escuro, o pessoal lá do fundo vê o Valguival, né? Mas deu para vocês entenderem, né? Que ficou um pouco visível, para ter acendido a luz. Bom, então assim, crepitação, você vai valorizar isso, não é uma criança, não tem um irmãozinho, sai estralando todo no meio da casa. Isso aí é porque a criança tem espaço na articulação, forma bolha de ar e sai estralando. Esse não é o problema. O problema é no idoso, é no contexto do idoso, que está com clínica de osteoartrite de joelho, principalmente, e aí você vai examinar e é uma crepitação grosseira. Aí esse fato da crepitação áspera é que vai ter valor, entendeu? Esse fato é que vai ser um sinal clínico na palpação muito sugestivo de osteoartrite, tá? Em outras palavras, crepitação somente é inespecífica. Agora, a crepitação no idoso, o quadro clínico de osteoartrite e a crepitação áspera, grosseira na sua palpação, essa sim tem que ser valorizada como um sinal de osteoartrite, tá bom? Na patela femoral, principalmente. Outro item importante de eu falar na palpação, que vocês às vezes chegam lá no ambulatório e ainda não sabem. Quando você for ver a temperatura de uma articulação ou de um tendão, usem o dorso das suas mãos, porque é a área mais sensível, o dorso das mãos, ou a face medial do quinto dedo. Eu aconselho o dorso das mãos, porque a face medial do quinto dedo, às vezes, em algumas pessoas não tem uma sensibilidade boa, mas o dorso da mão é o mais recomendado. Então, às vezes eu peço na palma a temperatura do joelho, aí eu quero fazer assim, ó. Tá errado, mas se fosse uma prova prática em São Paulo, 0. Ele nem manda fazer mais nada. Pode sair, meu filho, chama o próximo. Entendeu? Então, assim, temperatura articular, dorso da mão, certo? Bom, a palpação, mesma coisa, né? Eu estou começando pelo eixo axial, então vale a pena você começar palpando desde as vértebras cervicais até o cóccix. Você vai palpar os processos espinhosos dela, né? Pacientes, por exemplo, com fibromialgia, que tem muita dor difusa na coluna, né? Uma dor que dói todas as vértebras, dói todos os músculos paravertebrais, isso te preocupa menos, a mais no contexto da fibromialgia. Agora, uma dor localizada no paciente idoso, que possa ter uma fratura vertebral, isso vai te preocupar mais, né? Você vai ter que investigar melhor, às vezes até com imagem, né? Você vai ter que descartar, por exemplo, lesões de mieloma múltiplo, um paciente que tenha muita dor na coluna e que sejam pontuais, né? Outro dia, por exemplo, tinha um paciente lá na Santa Casa, no internato, tendo febre, e o pessoal pesquisando tudo, já tinha pesquisado inclusive tuberculose, mas não tinham conseguido fazer o PPD, nem o IGRA, tinham feito o raio-x do pulmão, não tinha nada no pulmão, ele também não tinha clínica assim, de tuberculose. Mas aí o cara tinha uma dor em T2L1. E aí a gente foi palpar. E tinha febre todo dia, principalmente no período da tarde. A gente foi palpar.
Eu palpando desde lá de cima, quando chega aqui em T12L1, o indivíduo dá um pulo. Opa, tem algo errado aí. Faz o raio-x não deu para ver nada. Aí eu digo, olha, o ideal é de fazer uma ressonância, que é o melhor para ver isso aí. Ah, doutor, não tem ressonância não. Pois então falar a tomografia. Vamos tentar com a tomografia. A tomografia mostrou, felizmente, que às vezes não mostra bem também. Mas mostrou o que era. Mal de Ponte, tuberculose vertebral. Minoria dos casos, né? Mas existe. O cara fez o tratamento para tuberculose, ficou bom da febre, a dor melhorou 90% e evitou de destruir a coluna dele ali, né? Então, palpação de coluna pode te dar um diagnóstico desse, né? Não é todo dia, mas dá. Aqui é a arte do reumatologista. Claro, pessoal, eu gostaria depois lá de palpação de todas as mãos, mas não dá tempo, né? Então agora eu vou mostrar aqui a parte que eu considero mais importante, que é a palpação das mãos, né? Por que é tão importante, pessoal? Porque a doença mais destrutiva, eu estou falando do ponto de vista de anatomia da reumatologia, é a artrite reumatoide. E produzir aquelas fotos que vocês viram nas primeiras aulas o tempo inteiro. Quando eu era estudante como vocês, era uma tristeza a reumatologia. A gente só via gente deformada com aquela mão que não conseguia nem escovar o dente nem pegar no garfo. Certo? Era assim. Era triste. Você passava remédio para dor e esperava a pessoa ficar toda aleijada. Né? Aqui no Ceará se criava um mito que era aquela pessoa que quando morria tinha que quebrar os ossos para botar no caixão. O cara ficava todo torto. Né? Então esse é o mito. Alguém de vocês aí, seja do interior, já ouviu falar disso. Então, assim, hoje, 30 anos depois, 25, 30 anos depois, mudou tudo com os biológicos. Uma doença, se você der o diagnóstico rápido, você não vê mais deformidade. A nível de consultório privado, você não vê mais paciente deformado, certo? Então, mas tudo começa numa boa palpação. Eu sei que hoje a gente tem ultrassom com dor articular, tem ressonância, mas muitos pacientes não vão ter acesso a isso, né? Agora, a palpação do reumatologista e, quiçá, até do médico que acabou de se formar no postinho de saúde, lá longinho, pode salvar a vida e principalmente as articulações desse paciente. Né? Então, aprendam a palpar. Não é fácil, existe uma curva de aprendizado, são 1000 mãos, então a gente vê muito isso quando a gente é preceptor de residência de reumatologia. O R1, ele apanha pra caramba, mas quando ele chega no R2, no segundo ano, ele já palpou mais de 1000 mãos, ele já tem uma boa segurança de tanto que ele palpou. Então, é uma coisa aprendizada. Mas o que eu tento fazer na clínica escolas que passam comigo é mostrar, naquele paciente que tem uma artrite ali na mão, eu mostro a articulação que não tem e a que tem. E aí você consegue, a maioria consegue perceber a diferença. Certo? Então, aprendam a palpar mãos, pequenas porções das mãos, porque é o principal método de exame físico para dar diagnóstico de artrite de mãos. E a doença mais comum aí é a artrite reumatoide, que também é a mais deformante. Palpação de membros inferiores, né? Usando o dorso da mão, ou o dorso dos dedos para ver temperatura, né? Aquela manobra do sinal da tecla, né? Vocês vão ver nos vídeos aí do Teógenes, né? Essa foto não está muito boa. Palpando a região interna da interninha do joelho, procurando cisto de Baker, que é aquele cisto que a gente vai falar na próxima aula, o reumatismo de Bartimói, que demacia a região posterior do joelho. Não vamos falar hoje para a gente não perder tempo aqui, próxima aula eu falo disso, tá? Mas só para mostrar a palpação das articulações, né? E na frente, depois na inspeção, palpação, a gente tem amplitude de movimentos. O que você vai fazer? Testar os movimentos ativos, passivos e, se precisar, os contra-resistência. Isso é muito fácil. Muito fácil. Chega o paciente e diz, olha, contraia o seu bíceps, né? Eleve o seu ombro, contraia o bíceps, flexione, estenda o punho, aí você vai, faz o movimento de ombro, faz o movimento de cotovelo, depois de punho, depois de mãos, né? Coxa femoral. Eu vou mostrar na prática para vocês vão entender como é isso. Né? Por que é interessante fazer ativo e passivo? Para diferenciar aquelas patologias das articulares das pré-articulares. Certo?
Quando você ganha experiência nesse exame, isso você faz super rápido. Em 1 minuto você examina as articulações, os movimentos todinho do corpo, tá certo? É bem tranquilo. Outra resistência a gente não faz em todos, mas se você tiver alguma dúvida, se o paciente diz que tem fraqueza ali, é importante você fazer. Não estou nem falando de exame neurológico, isso aí também, esse teste deveria ser feito também no exame neurológico, né? Tá certo? Bom, e a amplitude de movimento? Professor, que quadro é esse? Assustador. Esse quadro está no Google. Se você pode colocar no Google aí, amplitude de movimento das articulações, sai esse quadro, certo? Mas não é tão assustador assim, pessoal. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, por exemplo, no punho. O punho tem 80 a 90 graus de flexão, tem 60 a 70 de extensão. Se eu fizesse a medida do grau aqui, entre a superfície extensora do antebraço e o dorso do meu punho, né? Tem abdução 30 graus, adução 20, né? Não tem as rotações, tá certo? Então, eu só estou falando o quanto de graus o meu punho vai para um lado e para o outro, né? E assim tem todas as outras articulações. Precisa decorar tudo? Não precisa. Isso aqui é o seguinte, se você for operar um punho, mas você precisa, porque você precisa colocar todos os movimentos e os graus, né, medidos antes da cirurgia e o pós. Demonstrar ao paciente se melhorou, se piorou, se está igual, tá certo? Agora, aqui na reumato, o que a gente quer é saber, como é uma inflamação, muitas vezes, é saber o quanto que aquela inflamação está limitando o movimento do punho, ou de outra articulação. E eu tratando a doença, o quanto que eu vou melhorar isso? E se eu tratar a tempo, eu vou melhorar 100%, porque ainda não tem desgaste, ainda não tem sequela, tá bom? Então é isso, muito fácil também, essa parte dos pacientes, os da psicologia já estão super treinados, eles fazem antes de você pedir, né? Então tranquilo. E a amplitude de movimento da coluna vertebral? Pessoal, é bem fácil também, né? Qual é a única pegadinha? Vocês têm que lembrar que em inglês chama flexão lateral. A coluna ela tem, por exemplo, cervical, flexão, extensão, rotação lateral esquerda, rotação lateral direita, mas tem o que o americano chama de flexão lateral, que está nos livros como flexão lateral, esquerda e direita. No português é lateralização. Então, não confundam isso, tá? Então, o americano gosta de usar a flexão lateral e nós chamamos de lateralização. Mas o movimento é o mesmo. Então, essa é a diferença, ó. De flexão lateral, que é a lateralização, e rotação lateral, que é rodar mesmo. Certo? Então, estou mostrando só uma pegadinha. A lombar, os mesmos movimentos, certo? Agora, qual é o detalhe? A torácica não tem rotação, certo? A torácica, ela não... Você vê que a cervical e a lombar ela tem flexão, extensão, rotação lateral e lateralização. A lombar também lateraliza, ela faz isso, certo? Agora, a torácica a torácica só tem um movimento. A torácica só roda os ombros. Como é que você testa a torácica? Segura a cintura do paciente e pede para ele rodar os ombros, certo? Esse aqui é o movimento só da torácica. Porque se eu fizer isso, ó, estou rodando com a lombar, entendeu? Certo? Para eu não rodar com a lombar, testar só a torácica, eu tenho que segurar a cintura dele, ou pedir para ele manter firme aqui como eu estou, e rodar só os ombros. Então, o movimento da coluna torácica é só rotação lateral esquerda e lateral direita. Só isso, né? Quem lateraliza aqui, ó, não é torácica, é lombar. É a lombar que está lateralizando lá embaixo, tá? Então, torácica só tem essas duas movimentações. Bom, aqui movimentos da cervical, né, da lombar, ó, lateralizando com a lombar, certo? Aqui já são testando o ombro, né, fazendo elevação do ombro, rotação interna do ombro, né? Então, quando você faz esses testes, seja ativo ou seja passivo, a gente vai causar impacto entre os tendões do manguito rotador do ombro e a ponta do acrônio clavicular, certo? Então, são os testes que testam impacto, né, do ombro. E a causa mais comum de dor no ombro são as tendinites, né, do manguito rotador e as bursites próximas a eles, certo?
Eu coloquei aí o teste do ombro, né, como exemplo, mas claro, vocês vão ver nos vídeos muitos outros, né? Tá? Quem já estudou exame físico de ombro aí? Na ortopedia vocês estudaram? Qual é o teste assim que vocês lembram? O teste mais assim que vem à cabeça de vocês, de simples impacto do ombro? Joubert, né? E o Nier, né? Nier foi o cara que descreveu esse simples impacto, né? Os anos 70, PAT, né? PAT é do infraespinhal, Joubert com subespinhal, que é o que mais afeta. Mas o teste, qual foi? Gerber, subescapular, né? Isso aí tudo vai ter nos vídeos, vocês vão revisar, certo? E lá no laboratório a gente treina. Agora lembra do Nier, né? O Nier, ele é para testar impacto. Ele não é específico nem do Gerber, nem do infra. O Gerber como é o subescapular, o PAT como é o infraespinhal, o Joubert como é o subespinhal. O Nier não é específico deles não, pode acontecer com qualquer um. O Nier é um teste de impacto, assim como o Yokun, assim como o Hawkins, é um teste de impacto. Ele só está dizendo que os tendões estão impactando lá. E o Nier, como é que é? Que foi o primeiro teste descrito, normalmente é um que é muito cobrado, prova de residência, essas coisas. Então, como é que é? O indivíduo faz a rotação interna do braço. Isso aqui, quando eu faço a rotação interna, é justamente para aumentar o impacto do acrômio com os tendões, principalmente o supraespinhal, né? E aí faz a rotação interna para aumentar a sensibilidade do teste. E o examinador, ele primeiro segura a minha escápula, segura a escápula para eu não roubar com esse músculo aqui da escápula, para eu não rodar a escápula, e ele vai fazendo a elevação passiva rápida do meu ombro. Nesse intervalo aqui de 60 a 120 graus é quando deve impactar e eu devo ter dor. Essa dor, dependendo da intensidade, pode ser só uma dor leve, moderada, ou uma dor enorme que não deixa nem eu completar o teste. Ao palpar? Não, tem aqui só para eu mostrar aqui o pessoal, me ajuda aqui. Ele é o paciente, né? Aí eu quero testar se tem impacto nesse ombro. Primeiro, eu seguro a escápula dele aqui, para ele não rodar a escápula e falsear o teste. Segundo, eu rodo interno, aqui o polegar dele para dentro, rodo todo o braço dele, porque eu aumento aqui o impacto da ponta do acrômio com os tendões do lamento rotador, principalmente o supraespinhal. Terceiro, eu faço a elevação passiva rápida. Certo? Normalmente quando chega nos 90 ou um pouquinho mais que ele vai dar dor, ou se a tendinopatia for muito grave, ele vai até travar mesmo com o tempo. Certo? Então esse é o teste de Nier. N-E-E-E. Só para não lembrar, só para não deixar de falar disso, porque esse é assim o primeiro que você deveria aprender desses todos. Tá? Mas o ideal você sabe todos, sem dúvida. Bom, aqui é a única pegadinha, tá? Pegadinha da amplitude de movimento é a da coxa femoral. Isso aí foi uma questão de prova na Olimpíada, certo? Eu peguei essa questão e fiz o slide. Ó, é a única pegadinha. Todos os movimentos passivos e ativos é muito fácil. Você vai pedindo e você vai fazendo, tranquilo. E você faz rápido, tranquilo. A única pegadinha é essa aqui. É a rotação interna e externa da coxa femoral. Vocês têm que lembrar o seguinte: nunca olhe, do mesmo jeito que eu disse, para não olhar para os ossos, no vale, no valgo, olhar para o verso da articulação, aqui você só vai pensar na cabeça do fêmur. Não pensa na perna, na ponta do pé, não pensa que vai errar, certo? Por que vai errar? Nessa posição aqui, ó, é muito fácil. Ó. Ela está fazendo o que aqui? Com o bico dos pés para dentro? Rotação interna das pernas, da coxa femoral. Isso aqui está fácil, né? E aqui rotação externa. Então, nessa posição, tranquilo. O problema é quando vem para a mesa de exame. Porque na mesa de exame, certo? Quando ele faz aquilo ali, ó, o indivíduo ainda é curto dorsal, 90 graus da coxa sobre o abdômen, 90 graus da perna sobre a coxa, certo? O que acontece? Ele vai rodar ali para um lado e para o outro,
certo? Eu acho que eu tenho aqui outra utilidade para mostrar. Pronto, está na mesa de exame, tá? Voltei para cá, ó, botei a perna, a tíbia está indo para fora, mas isso é rotação interna. Eu estou jogando a cabeça do fêmur para dentro do acetato, certo? Então, se eu estiver fazendo, por exemplo, isso aqui, ó, parece ir para fora a minha perna, mas é uma rotação interna, está para dentro do acetato. Já aqui, ó, a minha perna parece vir para dentro, mas rotação externa, estou jogando para fora do acetato. Então, essa é a única pegadinha que eles amplitude de movimento, certo? Então, aqui, na verdade, é rotação externa, né? E aqui é rotação interna. É 40 graus de rotação interna e 45 graus de rotação externa. Aqui é externa, que a cabeça do fêmur está querendo sair do acetato. Essa aqui que a cabeça é interna, que a cabeça do fêmur está indo para dentro do acetato. Entenderam isso? Se pensar assim, pronto, não erra nunca. Porque mesmo nessa posição aqui, ó, mesmo eu quero olhar para o pé, mas a cabeça do fêmur dela está entrando no acetato aqui. E aqui está saindo. Então pensa na cabeça do fêmur, você não erra nunca. Não olha para o pé, nem olha para a perna. Pensa na cabeça do fêmur, certo? A maior parte dos estudantes erraram essa questão na prova prática da Unicamp. Aliás, não era nem prática, era discursível. Era discursível, ele botava essa figurinha e perguntava. Bom, aqui só para falar de alguns testes, a maioria tem naquele capítulo que eu falei do livro do Carvalho, de 2019, lá na biblioteca de vocês, eu tirei até algumas figurinhas de lá, mas só para dar uma passada rápida, eu não vou aqui falar de cada teste não, só uma passada rápida que vocês vão ver os vídeos do teórico, vocês vão estudar. Teste de Spurning, né, é quando você tem um paciente que vem com uma queixa de radiculopatia de raiz cervical, certo? Então o indivíduo aqui, ele reclama da dor da cervicobraquialgia que está indo por alguma raiz, pode ser a raiz C5, C6, C7, revisa o dermato, para você associar o dermato com a queixa dele, tá? E aí, o que é que eu faço para eu provocar a dor ali naquele momento? Naquele momento ele chegou sem dor. Eu quero provocar a dor para ver se realmente é isso que eu estou pensando. Faço a manobra de Spurning, sento ele, fico atrás dele, né? Boto a minha mão na cabeça dele, rodo a cabeça para o lado que eu acho que está a radiculopatia, né? A compressão da raiz, e dou a rodadinha fazendo um pesozinho, uma pressão na cabeça dele. Isso é uma manobra de Spurning, né? Por outro lado, aí ele vai referir exatamente o sintoma que ele, a cervicobraquialgia, um sintoma sensitivo, como ele reclamava. Por outro lado, se o paciente chegou lá morrendo de dor, como é que vai fazer Spurning se o cara já está gritando de dor lá? Não está. Aí você faz a outra manobra. Você faz a manobra da distração cervical. Você eleva justamente para descomprimir a raiz aqui, para ele referir a melhora. Se não for, o problema não for com a radiculopatia cervical, essa manobra não vai melhorar nada. Certo? Só vai melhorar se for isso. Tá? Então, duas manobrinhas que ajudam. Teste de Addison é teste para síndrome do desfiladeiro torácico. Isso é uma coisa rara, mas que você tem que conhecer. E outra coisa, pessoal, é causa de dor que passa por N especialistas e ninguém descobre. A causa mais comum é quando você tem uma costela torácica a mais de um lado, né? E a costela acessória a mais. Então, essa costela a mais que algumas pessoas têm, pode comprimir aqui ao nível de subclávia, esses vasos, né? Diminuindo a circulação em todo o braço e dando dor e parestesias e às vezes até sintomas vasculares nesse braço, certo? Quando tem a costela a mais no raio-x fica fácil, mas às vezes não é a costela que está comprimindo a subclávia, às vezes é um músculo escaleno, que é um pouco mais grosso do que devia ser. Aí isso aí você pegar na imagem é super difícil. Então você tem esse teste, que o indivíduo vai palpar o pulso radial do paciente, vai ficar nessa posição, o examinador, né? E ao elevar aqui o braço, o paciente vai comprimir aqui a subclávia dele, né? O ronco da subclávia ali, na compressão subclávia, e aí ele vai sentir os sintomas e o examinador, ele vai sentir a redução do pulso radial.
Porque se está comprimindo aqui proximalmente, vai reduzir lá. Então, teste de Addison, tá certo? Eu sei que é difícil só vendo na figura, é melhor a gente fazendo lá, mas é só para vocês lembrarem dele, tá bom? Teste de Schober, né? Schober modificado. Esse também é mais fácil de explicar pessoalmente, mas é usado quando a gente não tinha nada para fazer de exames para espondilite anquilosante, não tinha ressonância fácil, só tinha raio-x, não podia ficar fazendo raio-x o tempo inteiro, nem tinha sentido. A gente media, né, a capacidade de flexão da coluna lombar do paciente justamente com esse teste. Então, esqueça um pouco essa figura e pense no que eu estou falando. O teste é o seguinte: você marca um ponto zero, que normalmente é aqui, ó, na espinha ilíaca posterior superior, mais ou menos perto aqui de L4, L5. Você marca o ponto zero e marca, o divide em ortostase ainda, você marca 10 centímetros para cima. Certo? Esse é o jeito mais fácil de fazer. 0 mais 10. Mede com a fita métrica e marca esses dois pontinhos. Divide em ortostase. Qualquer pessoa normal, que você marcou esses dois pontinhos, você pede para ele flexionar tudo que ele puder, com os dois braços indo até o chão, se ele puder. Qualquer pessoa normal, esses dois pontos, eles vão sair de 10 centímetros para mais de 15. Eles aumentam mais de 5 centímetros. Num paciente que tem espondilite, que ele não tem a flexão normal da coluna, certo? Ele não vai atingir os 5 centímetros, vai atingir mais 2 ou mais 3. Aí, por isso que a gente chama choque de mais 2 ou choque de mais 3, né? Mas o normal seria acima de 5, entendeu? Aí tem várias variações disso, eu não quero complicar agora, que são os choques modificados. Tem várias variações. Tem gente que, em vez de fazer 0 e mais 10, faz menos 15. Tem várias variações, mas não se importe com isso. Isso é um teste até que a gente usa cada vez menos. Mas vocês têm que conhecer que ainda pode cair em alguma questão, principalmente questão feita por não reumatologista nessas provas por aí. Tá certo? Tá? Bom, aqui vocês conhecem. Teste de LASEG, né? Da neuro, certo? Então, o LASEG é justamente do jeito que a gente fez spooling e distração cervical lá para as raízes cervicais, aqui a gente faz para as lombares, né? Para ver a lombocetalgia. Lembrar que o teste LASEG é nesse intervalo aqui, ó, 30 a 70. Acima de 70, todo mundo tem LASEG positivo. A gente não chama LASEG, certo? E abaixo de 30, normalmente é um falso LASEG. Se começou a doer antes de 30, porque tem outra causa ali, não deve ser a raiz, tá certo? Às vezes até simulação do próprio paciente, né? Aqui o LASEG cruzado, né? Infelizmente, como eu disse, tem paciente que simula para ganhar benefício, essas coisas, aí o perito vai lá e faz o LASEG na outra perna, não na perna que ele reclama, né? Aí, quando você faz o LASEG cruzado, digamos, o problema é na perna esquerda, só que ele vai lá e levanta a direita. É para o indivíduo sentir dor pelo estiramento da raiz na mesma perna ruim. Mas o cara que está simulando, ele não sabe disso. Aí ele vai dizer que dói na outra perna também. Entendeu? Então é a maneira do examinador saber se o indivíduo está simulando ou não. Tá? E o sinal de Bragg, eu gosto muito do sinal de Bragg, também serve para tirar os simuladores, né? Que é o quê? Você testou o LASEG, deu lá entre 30 e 70, desce a dor todinha na ciática, né? Até o pé. Aí você volta um pouquinho. Se você teve dor aos 60 graus, volta um pouquinho, volta até os 50, aí vai dizer, parou a dor. Parou? Parou. Aí eu faço um teste de Bragg. Eu faço uma dorsiflexão forçada com a minha mão no pé dele. Quando eu faço isso, eu estico a raiz de novo. Aí mesmo aos 60 graus, que é um pouquinho abaixo do que começou a doer no teste, ele vai doer porque eu estou esticando a raiz. Entendeu? Então o Bragg seria como se fosse uma contraprova do LASEG, né? Certo? Um simulador, ele não vai saber bem descrever que a dor voltou ali no mesmo lugar. Ele vai achar que eu não estou fazendo nada, que eu estou só mexendo no pé dele. Entendeu? Bom, aqui vocês precisam revisar a anatomia de todas as articulações, mas não esqueçam do ombro, né? O ombro tem essa ponta do acrônio que acaba afetando os tendões do manguito rotador.
Lembrar que os nomes dos tendões são justamente devido à origem deles. Então, supraespinhal, que é o mais lesionado, porque ele começa lá na região posterior, acima da espinha escápula. Infraespinhal, aqui abaixo da espinha escápula. Redondo menor, que é o que menos lesiona, porque ele está mais longe do acrômio. Né? Na região anterior, o acrômio, que é a ponta do acrômio, fica muito próximo do supraespinhal. Então, é por isso que ele é o que mais lesiona. Certo? Então, tem que lembrar da anatomia, tá? Aqui o teste que eu acabei de fazer com o colega, o teste de Nia, né? Vocês têm que saber isso, porque Nia foi o cara que descreveu todos esses testes, a maioria deles. Hawkins, né? Uma rotação interna forçada, esses são testes de impacto, tanto Nia como Hawkins, como Yokun, né? E aí vem os testes específicos, né? O jogo para subespinhal, o Pater para infraespinhal e o Gerber para subescapular. Lembrando que o Gerber moderno não precisa do examinador fazer essa resistência contra. Basta o examinado retirar aqui a mão. Tá certo? Bom, aqui é o Gerber atual. Basta o examinado retirar a mão, ele já está fazendo o Gerber. Tá? Se cair uma prova prática lá na residência em São Paulo, uma coisa você espera isso. Você quer, quero mandar o Gerber. Tá bom, jeito antigo ou jeito atual? Eu sei fazer as duas. O jeito antigo é contra, exato, eu retirando aqui a minha mão da lombar contra a resistência do examinador. O jeito novo é simplesmente sem resistência, só retirar. Tá? Aqui o teste Everson, né? Lembra, a tendinite do manguito rotador são só os 4 tendões, subespinhal, espinhal, redondo menor e subescapular, mas tem uma tendinite, não é de manguito rotador, mas que dá muito problema, né? Que é a tendinite da cabeça longa do bíceps. Então a diferença é que a dor é mais anterior, é no trajeto da cabeça longa do bíceps, não é tanto lateral como essa do manguito rotador, né? E vai doer principalmente, né, na manobra de Erickson, né, que é a manobra de supinação contra a resistência, né? Vai doer principalmente no subintertubercular do húmero, né? Que nessa região que passa o tendão, né? Onde ele está próximo ali, onde ele está apontando com a caneta, né? Esse outro teste é o teste de Speed ou Palmar teste, também é muito escrito, e é para a mesma tendinite, que é a tendinite da cabeça longa do bíceps. Então não esqueça de estudar essa tendinite que é muito cobrada e muito bom. Aqui, patologia por ortopedista, mas às vezes vem para você dá o diagnóstico e encaminha, que é a luxação do ombro, né? O teste da instabilidade, né? Você bota o paciente numa máquina, né? E faz a rotação externa e extensão do ombro, ele tem a sensação nítida de que vai sair quando ele é um ombro luxador, né? Aí até chama esse teste também de teste da apreensão, que o cara fica apreensivo porque ele sabe que vai sair. E sai mesmo, tá? Não precisa ser teste da luxação. Quando ele tiver já, doutor, você para luxar o cara, né? Tá bom? Então o teste da estabilidade bem numeral. O teste de Coulson, né? É o teste da palpação do epicôndilo lateral, cotovelo de tenista, né? Condilite lateral, né? Contra a resistência, né? Você vai fazer a extensão do punho, porque o epicôndilo lateral é a origem de todos os músculos extensores. Você vai fazer a extensão do punho contra a resistência, né? E palpando aqui, o epicôndilo lateral vai ter muita dor. Isso é muito frequente, uma das causas de dor mais frequentes. Assim como a tendinite do manguito rotador é a causa de dor mais frequente do ombro, a epicondilite lateral é a causa mais frequente de dor do cotovelo. Tá certo? Tudo isso aqui são manobras de quê? Reumatismo de patimoide, patologias periarticulares, que nós vamos falar na próxima aula, semana que vem, junto com a fibromialgia, certo? Mas é bom que você já tenha estudado essas manobras, porque como eu disse, não dá para explicar todas essas manobras aqui, não tem como, possível, né? Teste de Tinel de Foley, eu comecei a aula hoje de manhãzinha falando da cintura do carpo, né? Aí, as manobras para a neuropatia compressiva mais comum do ser humano, que é a compressão do mediano ao nível do punho, por N causas, como a gente conversou. Né? Tinel é cutina, que é a região bem mediana, e Foley. Existe outra maneira de fazer o Foley também, exatamente, doutor. Os dois ao mesmo tempo, eu até prefiro mais, né? Então, fazer o Foley os dois ao mesmo tempo e marcar 60 segundos.
Aqui, manobra de Finkelstein, a tendinite mais dolorosa, na minha opinião, a do primeiro compartimento extensor do punho, tendinite de Kerben, tá? Então, se vocês colocarem aí o polegar de vocês dentro na palma da mão e fechar os outros dedos e fizerem esse movimento assim, ó, certo? De esticando aqui o primeiro compartimento extensor, né? Levando, exato. Você vai ver que já dói, né? Já dói um pouco. Agora, quando tem a tendinite, dói muito, o paciente não deixa nem você fazer, certo? Então, esse é uma manobra do Finkelstein que é típica da tendinite de Kerben. Quando vocês virem, vocês vão saber reconhecer, porque dói, o paciente briga com você para não terminar o teste, certo? Bom, aqui o teste de Patrick Faber, né? Patrick escreveu primeiro, depois botaram o nome de Faber. Faber, pessoal, é simplesmente a abreviação de flexão, abdução e rotação externa do quadril, tá certo? Mas o que eu quero aí não é testar quadril, o que eu quero testar é sacro ilíaco. Então, quando eu faço esse movimento aqui, ó, vocês sempre têm que saber o seguinte: na verdade, eu fixo a mão numa crista ilíaca e empurro o joelho para baixo, fazendo 4 na máquina. Não me interessa se vai doer aqui na coxa femoral do joelho que eu estou empurrando. Isso aqui não é o que eu estou testando. Pode doer aqui por um problema do grupo, do indivíduo, ou por um desgaste muscular, mas não é isso que eu quero saber. Eu quero saber se na hora que eu faço esse movimento, se não dá dor na sacroiliaca contralateral do joelho, entendeu? Então, lembre disso. Muita gente não sabe, certo? Então, a dor, o teste é positivo para a sacroiliaca, esse que a gente quer. É quando tem dor na sacroiliaca contralateral ao joelho que eu estou apertando para baixo, tá bom? Aqui, muitas outras manobras de joelho, né? Palpando o cyst bake, a gente vai falar um pouquinho do cyst bake na aula que vem, tá? Que é simplesmente o reumativo de parte mole posterior do joelho. Aqui o teste da técnica, todos que passaram lá comigo vão tentar mostrar o teste da técnica no laboratório, né? Que é simplesmente, se você tem um teste da técnica positivo, o que significa? Que você tem um aumento do sinovial do joelho, ou seja, você tem uma artrite no joelho, né? É simplesmente você fazer boiar essa patela que vai ficar acima do líquido sinovial que está aumentando, tá certo? Sinal da tecla, o Harrison Novello está chamando também esse sinal de rechaço patelar, tá certo? E várias formas de chamar. Tem. Para ver que eu vou mostrar aqui. Antes de falar da gaveta, o teste McMurray, vocês viram na ortopedia, é o mais famoso de meniscos. Né? Então você tem a meniscopatia. O que é o McMurray? A dinâmica dele. Quando você faz esse, bota o paciente de decúbito dorsal, faz a rotação e faz a flexão e extensão, a perna indo e voltando. Quando você tem uma lesão de menisco, principalmente na alça de balde do menisco, quando você faz essa flexão e extensão da perna aqui, rodando o pé de um lado para o outro, ele vai luxar o menisco. Aí ele dá um clique bem doloroso, é chato. Eu ativo para o de menisco, já fizeram em mim. Você dá um clique bem doloroso e dá um clique técnico. Entendeu? Então, esse é o McMurray positivo. Tá? Não basta ter a dor, o ideal é que tenha um clique também. Certo? Então, o McMurray positivo. Agora, tem outro teste para menisco que é o de Apley. Esse é decúbito ventral. Você dá uma puxada para liberar os ligamentos e depois você aperta. Primeiro você puxa para cima, depois você aperta rodando o pé, para um lado ou para o outro. E esse é mais confortável para o paciente, não dói tanto para o paciente, entendeu? E mostra a mesma coisa, porque o McMurray é muito mais famoso, mas o Apley é muito mais gentil com o paciente, certo? É hora que você faça os dois, na verdade. Você pode pegar um e não pegar todos, certo? Teste por ligamento colateral, esse é fácil de ver, né? O ligamento que mais lesiona no joelho, vou falar daqui a pouco, que é o teste da gaveta, que é o cruzado anterior, mas lembrar dos colaterais, né? Os colaterais mediais e laterais. Eles são diagnósticos diferenciais de manobras de menisco, de meniscopatia, certo? Então, é simplesmente você fazer, se você quer testar se é uma patologia de ligamento
colateral lateral, né, você faz uma manobra para esticar ele e ver se dói. A manobra seria um estresse vago. Se é o colateral medial, você faz um estresse valgo. Né? Você segura a coxa lá e puxa a perna para fora, para poder esticar o colateral medial. Entendeu? É sempre forçando o ligamento que você quer testar. Né? Outra coisa é que esse teste aí te ajuda a diferenciar a rotação de menisco de um ligamento colateral. Exemplo, eu estou testando aqui o ligamento colateral medial, estou fazendo um estresse em valgo, estou puxando a perna para fora e o verso da articulação está aproximando da linha média. Né? Se for plano de ligamento, vai piorar quando eu fizer esse movimento, a dor. Mas se for plano de menisco medial, certo? Vai aliviar. Eu estou abrindo o espaço do menisco medial, entendeu? Esse teste é legal porque ele consegue diferenciar lesão do ligamento colateral, seja ele medial ou lateral, fazendo ao contrário, do menisco, da meniscopatia medial ou lateral, se eu fizer o teste ao contrário, entendeu? Então é legal aprender esses testes. É bem simples, os livros falam muito pouco deles. Aqui fala muito porque é a lesão mais comum. O teste de Lachman é o teste de triagem da lesão do ligamento colateral, ligamento cruzado anterior, que é o ligamento que mais lesiona no joelho. Quem faz futebol, basquete, vôlei, tudo, né? Veja, a queixa ali, além de dor, e às vezes na hora que você lesiona pode dar um artrite traumático, né? Mas a queixa principal é a instabilidade do joelho. É a tíbia que se anterioriza ao fêmur, tá? Então, o paciente diz, doutor, meu joelho é solto. Eu paro aqui, o freio aqui, a marcha e o joelho continua, né? É assim mesmo, eu também já tive que operar, a sensação é essa mesmo, tá? Então, o que acontece? Lesão típica de jogador de futebol. Então, o que acontece? Quando você faz o Lachman, coloca ele numa mesa a 30 graus de flexão, e você faz isso, ó, o joelho você sente mesmo, o fêmur ficando e a tíbia anteriorizando. Certo? Aí teve isso, teste de triagem. Opa, eu acho que esse cara tem uma lesão de ligamento cruzado. Vou fazer o teste mais específico, o teste da gaveta, que a doutora perguntou. Então a gaveta anterior, você deita ele, faz uma flexão maior aqui, né? E senta ou pisa aqui no pé dele, o ideal é sentar, e você puxa anteriorizando a tíbia. Você vai ver a tíbia deslocando, realmente anteriorizando mais do que o normal. Então, tem lesão nesse ligamento aí, pode fazer ressonância, pode preparar a cirurgia. A mesma coisa da gaveta posterior. Aí a lesão do cruzado posterior. Essa lesão é mais rara, mas ela é mais complicada de operar. A cirurgia é pior, a recuperação é pior. E é igual ao anterior, só que é posterior. Ela posterioriza em vez de anteriorizar. Teste da condromalácia. Existem 1.500 causas de dores patelofemorais. Não subestimem esse problema. Mas a causa mais comum disparada é a condromalácia, que é o desgaste precoce da cartilagem patelofemoral. O testezinho de exame físico que reforça esse pós-diagnóstico é você comprimir a patela sobre o próprio eixo dela, sobre o próprio sulco onde a patela repousa. Né? Professor, que diabo de 1.500 causas é essa? Porque, pessoal, às vezes não é só a condromalácia, às vezes é um problema do ângulo do sulco, às vezes é a patela que é um pouco mais lateralizada, medializada, superiorizada, você vai contando a 1.500, tá certo? Tá bom? Então você trata primeiro o controle malácia, se não der bom resultado, vale a pena encaminhar para um ortopedista específico de joelho para ele fazer outros diagnósticos diferenciais. E a condromalácia, uma das coisas que mais melhora é você evitar esse atrito da patela com o fêmur, né? E que é justamente, como é que você faz isso? Principalmente com exercício para fortalecer o quadríceps da coxa. Aí você levanta a patela do fêmur. Bom, esses dois últimos dados eu andei mexendo ontem para atualizar as edições, né? Mas é a mesma coisa que eu fiz na primeira aula. Esse livro do Samar é um capítulozão de anamnese e exame físico, é um capítulo extenso, mas pelo menos a primeira metade vale a pena vocês lerem. Esses aqui são capítulos bem rápidos do livro da Sociedade Brasileira. Eu atualizei aqui na última edição, é o capítulo 2 e o 3, certo? E aqui é da segunda edição desse livro que tem a tabela das principais manobras do exame físico gesticular, que não tem nessa terceira edição.
Tá certo? Coisa bem rápida, 2 páginas só, mas é bom vocês terem. E termino falando de novo do resto, é o livro básico de vocês, os textos são bem curtos e ajudam bastante. Pessoal, foi imenso prazer.